Qual é a prova que você está cheio do Espírito Santo? Olá, eu sou Heber Juncker. Falamos na devocional anterior do derramamento do Espírito Santo sobre os discípulos de Jesus e como as pessoas de fora da casa ouviram e ficaram admirados com o que estava acontecendo. Hoje veremos que Pedro se levantou após o revestimento do poder do Espírito Santo para pregar a palavra de Deus. A primeira coisa que Pedro fez foi esclarecer que aquele fenômeno extraordinário que tinha acontecido naquele momento não é resultado de embriaguez, mas do cumprimento da profecia de Joel, descrita em Joel capítulo 2, versículos 28 até 32. Isto é, ele estava dizendo que os discípulos de Jesus não estavam embriagados com vinho, mas estavam cheios do Espírito Santo. Isso está em Atos capítulo 2, versículos 14 até o versículo 21. E quero então destacar alguns pontos da pregação de Pedro, olhando os versículos seguintes. Primeiro aspecto, ele falou da vida de Jesus Cristo. Olha só, israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Atos 2, 22. Ou seja, a vida e obra de Jesus eram conhecidas por todos. O segundo aspecto, ele falou da morte de Jesus Cristo. O versículo 23 diz: este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Ele está dizendo com isso que Jesus Cristo não foi crucificado porque Judas o traiu, porque os judeus o entregaram, porque Pilatos o sentenciou e os soldados o pregaram. Ele foi crucificado porque Deus o entregou por amor a mim e a você. Ele foi crucificado porque se ofereceu voluntariamente como sacrifício pelo nosso pecado. A cruz não foi um acidente, mas parte do plano eterno de Deus. Terceiro aspecto, ele falou da ressurreição de Jesus Cristo. Pedro, em sua pregação, dá provas da ressurreição de Jesus Cristo. Ele cita a profecia de Davi, versículos 25 a 31, ele cita o testemunho dos discípulos, incluindo ele mesmo, e a presença poderosa do Espírito Santo como prova que Jesus ressuscitou, subiu aos céus e enviou o seu Espírito. E quarto, ele exaltou ao Senhor Jesus Cristo. Versículo 36 diz: portanto, que todo Israel fique certo disto. Esse Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Jesus, ele é exaltado por Deus e Pedro testifica isso na presença de todos. Jesus é o Senhor, disse Pedro. Ele é o Cristo, o Messias. Pedro ali estava testemunhando e vivenciando o que Jesus havia dito sobre o ministério do Espírito Santo. João declara isto em seu Evangelho, no capítulo 16. Olha só o que diz: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir. E lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Portanto, o Espírito Santo será o holofote para exaltar a Jesus Cristo. E esta pregação de Pedro, onde ele estava cheio do Espírito Santo, explodiu como uma bomba no coração das pessoas, daquela multidão que ele estava ouvindo naquele momento. Pedro foi usado pelo Espírito Santo para tocar fortemente no coração e na razão de todos eles. Ele não pregou para agradá-los, nem para diverti-los. Ele foi direto. Ele disse que mesmo que a cruz tivesse sido planejada por Deus na eternidade, eles eram responsáveis pela morte de Jesus Cristo. Versículo 23 foi muito claro quando ele disse: e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. As palavras de Pedro gerou naquela multidão uma profunda consciência e convicção de pecado. Prova disso foi a reação deles. Olha só, quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? E Pedro foi claro e explícito em sua resposta. Ele disse: arrependam-se
e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo guiou Pedro em suas palavras naquela pregação, pois antes de falar do perdão, ele falou da culpa. Antes de falar sobre a salvação, ele lhes revelou sua condição de perdidos e pecadores. Pedro, por ensinamento de Jesus e por experiência própria, sabia muito bem que não há salvação sem arrependimento de pecados. O pecado tem a ver com o que fazemos e quem somos. O ser humano não é pecador porque peca. Ele peca porque é pecador. Nossa natureza, ela é pecaminosa. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, fala da promessa àqueles que se arrependem de seus pecados. Ele diz o seguinte, versículo 38 até o 40. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles. Salvem-se dessa geração corrompida. Isto é, ao arrependido, Deus lhes promete, lhes oferece a remissão de seus pecados e o dom do Espírito Santo. Para aqueles que se voltam para Deus com o coração rasgado, quebrantado, arrependido de seus pecados, Deus lhes perdoa e lhes envia o Espírito Santo. Que maravilha, não? Isso não foi apenas para aquela época, entenda bem isso. Isso é verdade para hoje também, é promessa do Senhor para você. Versículo 41 revela o resultado dessa pregação maravilhosa e poderosa. Veja só o que diz. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Uau! A pregação de Pedro não somente produziu conversões, mas gerou frutos permanentes. E frutos que criaram raízes, amadureceram e geraram mais conversões e frutos. Mas sobre isso falarei na próxima devocional. A devocional de hoje revelou que o milagre pode atrair multidões. O extraordinário pode chamar muita atenção, mas não toca realmente o coração. Aqueles homens foram salvos e se converteram a Jesus através da mensagem pregada de uma pessoa cheia do Espírito Santo. E minha oração é que o Espírito Santo impacte tanto a sua vida e gere um grande desejo em você de testemunhar do que Deus está fazendo em você e de falar de Jesus às pessoas com autoridade, com coração apaixonado, pois com certeza você será canal de bênçãos e salvação às pessoas. Que o Espírito Santo te abençoe e te use nesse dia e até a próxima.